Então eu vou anunciar aqui, ele é administrador, empresário, presidente do Instituto Liberal de São Paulo, editor da Caneta Desesquerdizadora e mentor da Caneta Investe. Sobe aqui, Marcelo Faria. Uma salva de palmas. Ele é advogado, assistente jurídico do ILISP, colunista do Instituto Liberal, sócio da Liber Shop Camisetas, host do portal 387 e fundador da JLS e do Liberty Open. E vem sendo um dos expoentes em nosso estado sobre discussões nos temas que envolvem as liberdades. Chamo ao palco o nosso companheiro Lucas Sampaio. Ele é empresário do setor de segurança privada, diretor do Grupo Pinheiro de Segurança, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. Ele está licenciado atualmente, né? Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae também está licenciado. Posso dizer que é um dos homens mais inquietos que eu já conheci aqui no estado de Sergipe. E ele vem enfrentando um imenso desafio aí, talvez um dos maiores da vida dele. E que ele vai concorrer a um cargo eletivo a deputado estadual pelo estado de Sergipe. Quero chamar aqui o nosso amigo Marco Pinheiro. Nesse painel, cada um dos integrantes terá 10 minutos de fala, certo? A começar pelo Marco Pinheiro, que ele pediu essa gentileza pra gente. Ele vai ter que ausentar, né? Boa noite a todos. Vocês têm coragem de fazer uma vendinha de sexta, viu? A turma gosta, sexta-feira, já tem um sextou a partir das 17 horas, o bicho complica, né? Bom, obrigado pela gentileza, porque eu vou precisar de fato me ausentar. Eu vou ali encerrar um torneio de futebol, a maratona não é fácil, né? E essa questão da lei de liberdade econômica, eu vou dar uma opinião não técnico-jurídica, uma opinião prática, uma opinião operacional. Ela está inviabilizada, tá? Então vocês precisam ter absoluta certeza que ela não vai funcionar daqui a muito tempo. Eu vou citar um exemplo simples. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que todo mundo já ouviu falar, tem ações que poderiam mudar a vida dos municípios brasileiros e principalmente do Nordeste. Ela estabelece marcos legais que você pode comprar do pequeno no seu município. Tem 16 anos. No estado de Sergipe, nenhum município tem ela implantada na totalidade. 16 anos depois, os senhores veem, passa a campanha, entra a campanha, assume mandatário, sai mandatário, e a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa não está implantada na sua totalidade. Principalmente num quesito que seria muito importante para mudar a vida das pessoas, seriam as compras governamentais, que iam garantir um tratamento diferenciado para o pequeno. Todos em Sergipe já ouviram falar das licitações da merenda escolar e onde elas foram parar nos tribunais. Os senhores imaginem que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, no item compras governamentais, cria um critério, cria maneiras de você comprar lá no seu município. Toda a alimentação das escolas, da merenda escolar, sendo comprada do micro e pequeno empreendedor rural, na agricultura familiar.
Veja onde ficaria o dinheiro, onde ficaria o emprego. Desta forma, você teria uma forma de alavancar a economia. Por que não faz? Uma boa pergunta. Por que não aplica a lei geral? Porque isso liberta. A liberdade econômica liberta as pessoas dos favores e da dependência financeira, da dependência principalmente política. Por isso que eu sou muito cético que quando houve a intervenção do STF, que designou que cada município teria que regulamentar, na prática inviabilizou. Eu já tive uma época de muita inocência, até estar dentro da instituição SEBRAE, procurei entender esses meandros, de achar que era falta de conhecimento do prefeito, que o prefeito não faz, porque não tem equipe competente para valorizar isso aí. Mas, meus amigos, dentro da política eu fui ver como é que a banda toca. A lei de liberdade econômica, ela faz com que todo pequeno negócio de baixo risco tenha automaticamente sua licença funcionando. E os caras querem isso? Não querem, e não querem por uma maneira muito simples. O cara quer que vá pedir ao presidente da associação. O presidente da associação fala, vou falar com o meu vereador. E o vereador diz, vou falar com o meu secretário ou com o prefeito. Acabou. E quem disse que nessa política coronelista, onde as pessoas não se movimentam, a juventude não participa, é completamente alheia ao processo, quem disse que o pessoal quer que mude isso aí? Não, é uma concessão. Olha, eu analisei, o seu negócio é complexo, e nós vamos fazer aqui uma liberação, mas é para você. É o sentimento de especialidade, né? O cara se sente especial porque falou com o prefeito, falou com o secretário, falou com o vereador e a licença dele saiu. Então, é muito difícil que, se nós não mudarmos o quadro em 2022, que a gente não mude, vou direto ao ponto, a composição do STF que aí está, que o presidente que se identifica com a maioria desses anseios de liberdade não seja reeleito, é muito difícil esse ponto aí. Por isso que, do ponto de vista prático, sem me atentar às questões jurídicas, às questões técnicas, a minha visão é essa. Por que essa visão? Eu tenho um pequeno negócio que foi aberto há 5 anos atrás, um clube de tiro esportivo. Vocês imaginem num governo municipal de esquerda, um governo estadual com viés de esquerda, e o governo central era de esquerda. Então, um clube de tiro era imoralidade. Mas você estava cometendo um crime. Vocês é uma prática esportiva. É isso, é aquilo. Mas deu muita dificuldade mesmo. E uma licença que normalmente demoraria 6 a 7 meses, demorou quase 2 anos. Então, não é fácil empreender em um ambiente hostil. E o ambiente que nós nos encontramos é hostil. A lei de liberdade econômica, fundamental para o início de uma mudança na nossa sociedade, ela será sim possível se ela for reinterpretada. Porque se ela ficar como está, vai ficar como a lei geral da micro e pequena empresa. Todo mundo acha bonito, o MEI virou modinha, todo mundo fala do MEI. O MEI são milhões de brasileiros que estão desempregados, estão buscando a formalidade. Mas boa parte deles numa subcontratação. Essa é a realidade. São empresas que fecharam, são pessoas que ficaram desempregadas e eles precisam se formar. Tem que ter cuidado com o MEI. Eu falo com a propriedade de quem entende. O MEI não pode virar o Bolsa Família, que o cara não sai mais nunca, e vai aumentando, e vai passando para o filho, para o neto. Não pode. Então o MEI é porta de entrada. Micro e pequeno empreendedor individual, pode ter mais um funcionário, mas o nosso desejo é que ele vire EPP, é que ele vá para a empresa de pequeno porte, porque ele quer dizer que ele está melhorando a situação dele, melhorando a forma como ele empreende. Então, é uma luta difícil, é preciso muito empenho, uma visão crítica
Porque normalmente nós estaremos num emaranhado de discussão técnica que vai escamotear a realidade. Principalmente se nós ficarmos atentos à grande imprensa nacional, à grande mídia. Já está no tempo aí, se tiver, diga. Cronometre aí. Quem gosta de falar sou eu. Então, essa questão aí, é preciso que nós tenhamos o seguinte: não vai resolver a curto prazo. Não sei se... Estou com os dados aqui, não vou me dar o trabalho os dados. Pouco mais de 1% foi regulamentado até hoje. Um país com 5.700 municípios, 300 e poucos regulamentos, é incipiente. Na pandemia, comandante do bombeiro, nos 7, 8 meses de pandemia, todo mundo fechado, eu recebo uma visita do comandante do bombeiro dizendo que ia iniciar uma fiscalização no comércio. Como assim? Vamos aproveitar que está tudo fechado e vamos fazer uma fiscalização naquela parte elétrica que não presta. Eu disse: o senhor trouxe a pá, trouxe o cal, que a gente pode viabilizar logo o caixão. É fácil, não consegue. É impossível atender determinadas normas. Nosso país ficou caro, ficou técnico. Nosso país ficou muito lindo e normativo, muito difícil de ser cumprido. Vocês não têm noção aí como é que é um cara que tem uma lanchonete aí. Se ele for, quando ele abre o negócio, vai ter que ter uma rampa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem gente que não consegue pôr o comércio dele aqui em Aracaju com pavimento superior. Mas é para guardar caixa. Não importa, tem que ter um elevador. Não faz sentido. Eu briguei aí por 3 anos, uma briga de bastidores, uma briga técnica, eu consegui bons técnicos. Nossa legislação do bombeiro era de São Paulo. São Paulo, no hemisfério sul, é a cidade que mais cai raio no hemisfério sul. Essa é a característica de São Paulo. Então não dá para a equipe técnica do Corpo de Bombeiro de Sergipe pegar a lei de para-raio, de para-raio lá e copiar, colar e botar aqui. Não falta 1 minuto? É bom que eu... né? Gente, eu vou ali pedir uns votinhos, tá? Eu vou dar uma voltinha ali, vou ali no bugio encerrar o campeonato. Não pode não? Não está liberado não? Ah, eu vou falar que vou pedir. Olha, esse país é o país de faz de conta, viu? O que está rolando por aí é muito mais do que eu pedir voto. Deus abençoe a todos. E não estranhe se na volta eu voltar de camisa polo, chapéu de couro, é porque agora eu vou para outro ambiente. Aqui que ficar bonitinho, pessoal, né? Mas lá o couro zoa, viu? Obrigado, Deus abençoe a todos. Desculpe não ficar para os meus painelistas. Mas se eu não for lá, os caras dizem: o cara nem ganhou e não vem. Né? Então é terrível, viu? Deus abençoe a todos. Obrigado. Se fosse chicanês, eu dizia vapt-vupt, viu? Bom, acho que é boa noite já, né? Boa noite a todos. É bom que tem um estudo dizendo que as pessoas ficam mais felizes e contentes depois que comem. Então, que bom que vocês tiveram o break. Pior que é sério, tem estudo que o juiz fica mais favorável a dar uma decisão melhor para a pessoa depois que ele almoça. Então, que bom. Por isso que eu estou sempre alegre, né? Deu certo aí? Então, o nosso lado é a visão otimista da coisa, né? Ele trouxe a pessimista, que não está certo, que não vai para frente. A gente está trabalhando justamente para fazer o contrário, né? Então, que é o projeto Liberdade para Trabalhar, que a Adriana já se antecipou, já citou antes da apresentação dela, é muito rápida, né? Então, é um projeto justamente para avançar a lei de liberdade econômica no Brasil. Mas antes agora foi mais ou menos. É só colocar no... Isso, muito bem. Então... Não, tá bom, tudo bem. Então, como ele bem falou, né? Sou do Instituto Liberal de São Paulo, do GILISP. Acho que é a primeira vez que esses dois logos aparecem um do lado do outro, porque a gente quase nunca fala que a caneta é nossa também, bem que agora apareço lá de vez em quando. O Marcos é que nem ia gostar muito dos posts, né? Mas enfim, pode passar.
E hoje eu vou falar um pouco sobre, primeiro, o que é liberdade econômica, né? Volta um. Então, assim, esse projeto, o Instituto tem 8 anos, né? Na prática, vai completar no papel 8 anos, para frente. Olha aí, tá vendo? Então, assim, esse caso foi um caso bem emblemático até para mim. Foi a matéria que mais teve acesso até hoje no site, teve mais de 1 milhão de acessos, que foi o caso do João da Quejeira. Era um senhor de Edealina, em Goiás. Ele leu a matéria. Produzia queijo, né? Tinha produção de queijo mussarela, e ele não tinha o alvará da vigilância sanitária. E aí, mais de uma vez, a vigilância foi lá e avisou, e um belo dia eles foram para apreender a produção inteira, né, de 40 mil reais, eles estimaram 40 mil reais. E o que aconteceu? Era um senhor pobre, né, ele basicamente pulou numa cisterna e se matou. Então, assim, é um cara que perdeu a vida, tirou a vida por causa de um papel estatal, né? E é um caso, para mim, é relevante porque o meu avô, antes de morrer, vendia queijo, né? Então, eu me identifiquei com esse caso, uso ele até hoje como exemplo. Daí começou a ter uma ideia de fazer algo nessa linha. Pode passar. E o outro foi 2020, que inclusive foi o próprio Sampaio que escreveu lá no site, que foi o caso de 2 limpadores, né? Eles limpam o carro na rua, né? O Walter Hugo Chaves e a mãe dele, desempregados, no meio da pandemia, comércio fechado, receberam a multa de 4 mil reais, porque eles estavam no meio da rua lavando o carro e não tinham alvará dos bombeiros. Pô, mas o cara lava carro no meio da rua, como que ele precisa de alvará dos bombeiros? Então, assim, aí a gente publicou, teve uma repercussão grande, e uma semana depois a prefeitura revogou a multa, né? Prefeitura de Porto Alegre. E agora até teve um caso recente em São Paulo, que eu nem coloquei aqui, a gente está investigando, que foi a mesma coisa. O cara tem uma cafeteria, botou uma placa na frente, na calçada, só para divulgar as coisas que ele tem na cafeteria, levou a multa de 1.000 reais. Aí ele recorreu administrativamente, falou, não, né, esse espaço aqui é meu, é privado, não é da prefeitura, né? E era realmente privado. O que a prefeitura fez, cancelou a multa de 1.000 e deu uma de 11 mil. Então, assim, quando a gente fala, né, trazendo um pouco mais para a prática de liberdade econômica, é isso, né? Deixar as pessoas trabalharem, só isso. Pode avançar. E aí, voltando um pouco para a parte abstrata, mas eu chego lá de novo na parte mais concreta, existem 2 rankings de liberdade econômica. Um é da Heritage, que é mais conhecido porque o site é bonitinho, tem um ranking, você consegue comparar, e o da Fraser, a Heritage é americana e a Fraser é canadense. E aí tem 7 países, volta lá, tem 7 países que têm as melhores notas, né? Que é Singapura, Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo, Taiwan e Estônia. Só país ruim, né? São 7 países com mais liberdade econômica. E aí vem o Brasil, né? E aí a gente vai linkar um pouco aí o que foi falado com a Coreia do Norte, que a gente está muito mais perto da Coreia do Norte do que vocês imaginam, né? A gente está bem longe de estar nessa lista de 7, né? Pode passar. Então, Brasil hoje, acho que não foi aí. É o mouse. Não, mas tudo bem. Brasil hoje está logo aqui embaixo, ó. 100º, 33º lugar. Então temos países aí muito desenvolvidos na nossa frente, como Sri Lanka, Guiné, Tunísia, Uganda, Equador, Dominica, Nigéria, Nicarágua, que agora é praticamente a ditadura. Então esse ranking tem um ano aí de defasagem. Nicarágua deve despencar, né? Sri Lanka também deve cair. E aí a gente tem que ouvir, né, como a gente ouve às vezes, várias vezes, né, que o Brasil é um país neoliberal. Se isso aqui é ser neoliberal, né, quem dera fosse, né? Está muito longe, mas muito longe. A Ucrânia, obviamente, deve despencar, isso aqui foi antes da guerra. Mas a gente só tem uma vantagem aí nesse ranking, pode passar. A Argentina está pior. A Argentina está pior, deve cair mais ainda, né? Está na 144ª posição. Mas olha aí, ó,
os países estão praticamente junto com a gente, né? Bielorrússia, que é uma ditadura, que é Belarus. Camarões, Bangladesh, Quênia, Angola. Só um país bom, desenvolvido. Né? A Coreia do Norte, obviamente, é a última desse ranking. A penúltima é a Venezuela, ou é Cuba, eles ficam revezando ali. Então, estamos muito longe de ter liberdade econômica. Né? Mas o que é liberdade econômica? Esse ranking, pode passar, tem vários, né, peguei a parte do Brasil, tem vários critérios, né, uma soma de vários critérios. Então, o que a gente está falando aqui, a gente pega na eficiência regulatória, que é a liberdade de negócios e a liberdade de trabalho. Então, ele, na verdade, é uma junção de vários rankings, e aí se forma um índice de liberdade econômica. Então, é mais complexo do que aparenta. Né? Nesse, por exemplo, dessa parte, ele pega do Doing Business, que é o relatório do Banco Mundial. Pode passar. Mas saindo da parte abstrata, indo para a prática, então assim, dado esse cenário, lá em 2019, primeiro ano do governo, quando a parte liberal ainda apitava alguma coisa, se criou a MP, né? Primeiro era uma MP, veio do governo Bolsonaro, de liberdade econômica, foi aprovada, virou a Lei de Liberdade Econômica, que ela estabelece alguns pontos, né? Não vou ler tudo, não faz sentido, deixei aí para vocês olharem. O que importa mais para a gente são principalmente o primeiro ponto e o quarto ponto. Então, a questão de atividades com baixo risco e a aprovação tácita para a liberação de atividade. Então, se a prefeitura, você solicita o alvará na prefeitura, por exemplo, e ela não aprovar em 6 meses, fica automaticamente aprovado. Depende, né? Eu vou chegar lá. E aí tem mais uma parte da lei, enfim, pode passar. E aí só tem um problema, né? Que a Adriana já mencionou lá, 6 meses. Qual é o problema disso aqui, gente? Vamos ver, estamos na faculdade de Direito. Qual é o problema disso aqui? É a lei federal. Ele também mencionou, volta. Você já vai entregar a resposta aí, mas enfim. Pronto, tudo bem. Quem define quais atividades são liberadas são as prefeituras. Né, como ele bem comentou, por isso que ele estava com a visão pessimista, né, de que a letra morta, porque na prática o que a gente percebeu tem a lei federal, dependendo do estado tem a lei estadual, mas quem decide quais alvarás, quais atividades são liberadas ou não, é a prefeitura. E aí cai na história que ele mencionou aqui, a gente tem várias outras para contar, porque a gente tem falado com prefeituras aí do país inteiro. Pode passar. E daí a gente criou esse projeto, né? E por que o projeto é liberdade para trabalhar e não liberdade econômica? Primeiro que liberdade econômica é um conceito meio abstrato. Então assim, se você perguntar a 10 pessoas aqui o que é liberdade econômica, cada um vai falar coisa diferente. Segundo que no fim das contas a gente está lidando com liberdade para trabalhar. A gente quer reduzir a burocracia principalmente o pequeno, né, o mais pobre, né, empreender, ter um alvará e poder empreender. Então daí foi liberdade para trabalhar, deu certinho no meu tempo, porque a parte operacional é do Lucas, e aí ele vai falar dos resultados. Bom, como o Marcelo bem disse, né, ele deu uma boa descrição aqui sobre o que é essa lei, né, e sobre a importância dela, e como ele bem disse, nós temos um principal empecilho em relação a essa lei, né. A gente está falando de uma lei de 2019, né, foi aprovada em setembro de 2019, mas apesar do governo, em sua resolução, se não me engano, a resolução 62 de 2019, determinar quais seriam as 300 atividades de baixo risco que seriam liberadas, né, de alvará, o problema é, na prática, quem decide quais serão essas atividades são as prefeituras, né, uma autonomia do município. Então, não interessa se tem uma lei federal, não interessa se tem uma lei estadual, enquanto não houver a lei municipal, não há como avançar essa pauta. E agora a gente vai para alguns dados. A gente fez um mapeamento, né? A gente está desde dezembro fazendo esse mapeamento, né? A gente só fez o lançamento do projeto mesmo no dia 29 de junho, né? O site já vai fazer 2 meses no ar, que é o site liberdadeparatrabalhar.com.br, que está lá todos os dados. A gente mapeou todos os municípios acima de 10 mil habitantes, né? Que são 3.119 municípios. A gente fez mapeamento por meio
dos diários oficiais de cada município e também pelo site leismunicipais.com.br, porque alguns municípios não disponibilizam o seu próprio diário oficial, né? Então você já vê como é a falta de transparência na maior parte das cidades brasileiras, né? E vamos aqui para os números. Desses 3.119 municípios, né, o Brasil tem 5.568. A gente mapeou 3.119, que são todos que têm mais de 10 mil. Desses pouco mais de 3 mil, apenas 488 municípios aprovaram a lei, o que dá pouco mais de 15% dos municípios. E veja, estamos falando de uma lei que já tem 3 anos. A gente buscou ter algumas reuniões com prefeituras, né? A gente está desde dezembro nesse projeto de fazer reuniões com prefeituras, com deputados estaduais, com deputados federais, né? Inclusive, um dos deputados que mais nos ajudou foi o deputado Alexandre Freitas, do Rio de Janeiro, que inclusive foi quem desenvolveu o nosso modelo de PL, que é o que a gente usa até hoje nas nossas reuniões. Assim como a gente criou o nosso próprio modelo de decreto baseado no decreto de Minas Gerais, que foi o decreto que mais avançou, né? Porque o governo federal usa o padrão de 300 atividades, né? O Minas Gerais eles usam o padrão de 701 atividades. Tem algumas cidades que vão até além, né? A cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, liberou mais de 1.000 atividades, mas não é um programa vindo do próprio governo do estado, né? É um programa específico daquele município. E a gente está praticamente toda semana, né, tendo reuniões com prefeitos e a gente sempre apresentando, né, o nosso modelo do PL, nosso modelo do decreto. E uma das coisas que a gente percebe, né, que a maior parte dos prefeitos com quem a gente fala sequer sabe do que a gente está falando. Então a gente está falando de uma lei de 3 anos, estamos falando de um sujeito que está no maior cargo público do município, muito provavelmente alguém com ensino superior, alguém teoricamente instruído, e ele não conhece uma lei federal que ele deveria conhecer há 3 anos atrás. Então isso daí a gente está falando de gente em tese competente. Então imagine a maior parte da população. Então, a maior parte da população sequer sabe dos seus direitos. Essa é a grande realidade. Então a gente tem toda semana a reunião com a prefeitura, a gente sempre tem esse trabalho de tentar conscientizar e explicar o que é a lei. Então é praticamente um trabalho de professor de primário, né? Como se a gente estivesse dando aula para crianças na alfabetização. Enfim, ele tem voto, ele é prefeito. E a gente tem algumas dificuldades, né? Porque quais são as dificuldades que encontramos? A primeira dificuldade é o site da prefeitura. A maior parte dos sites estão desatualizados, muitos sites estão fora do ar, muitos sites não disponibilizam o seu próprio diário oficial do município. Tanto é que por isso que a gente recorre muito para o site leismunicipais.com.br, que não é um site oficial, mas reúne a legislação da maior parte dos municípios. Nem todos os municípios estão lá, mas a maioria deles estão, pelo menos os principais municípios. E outro problema é até mesmo a questão dos telefones das prefeituras. Se você for entrar no site da prefeitura, você vai encontrar lá uma guia com uns 10 telefones diferentes. Façam um teste, ligue para todos eles. Provavelmente 9 não irão te atender, isso para não dizer 10. Aqui no Nordeste mesmo, a gente mapeou das cidades acima de 10 mil habitantes daqui do Nordeste, eu garanto que 90% sequer atendeu o telefone. Ou o telefone simplesmente não existia, ou simplesmente não tinha recepcionista para atender o telefone. Então, sendo que, em teoria, se você olhar o diário oficial desse município, existe alguém contratado para isso. Então, eu não sei para onde está indo esse dinheiro, mas não vou ficar com acusações aqui. Mas, enfim, a gente tem esse problema da questão do site da prefeitura, né? E uma das objeções que a gente encontrou foi a questão da taxa de alvará, né? A maior parte dos prefeitos, a alegação que eles falam é: a gente não pode aprovar essa lei porque um dos dispositivos da Lei da Liberdade Econômica é em relação à taxa de alvará, né? Que é a dispensa da taxa de alvará. Inclusive, é algo que a gente retirou, né, do nosso modelo de PL, até para evitar maiores entraves com prefeituras, mas era uma objeção que eles tinham, né? De, não, aí a gente está abrindo a mão de arrecadação e estaria sendo inconstitucional. Mas a realidade prova o oposto. A gente tem uma cidade modelo, né, que é a cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, que foi a primeira cidade do Brasil a ter a lei. Inclusive, teve a lei antes mesmo da lei federal existir, que é a cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Essa cidade ela liberou mais de 1.000 atividades, né? E uma das coisas interessantes que ocorreu nessa cidade é, após 3 anos da Lei de Liberdade Econômica em Esteio, a abertura de empresas lá aumentou em 64%, né? Ou seja, aumentou em mais de 64% o número de empresas que foram abertas na cidade nesses 3 anos. E houve, obviamente, um maior aumento de empregos e, consequentemente, houve uma maior arrecadação, né? Então, a lei, na prática, não diminui a sua arrecadação. Você não está abrindo mão de arrecadação. No longo prazo, você está arrecadando até mais do que você arrecadava antes, até porque você tem mais pessoas realizando atividade econômica, mais pessoas trabalhando, e assim gerando mais riqueza para o município, obviamente. Essa daí era a principal objeção que a gente vinha. Outro problema que a gente encontra é a questão do próprio desinteresse das prefeituras. Uma coisa muito comum quando a gente telefona para uma prefeitura, para tentar falar com algum secretário, tipo secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário da Fazenda, é a pessoa simplesmente responder: me mande um e-mail.
Quando a pessoa diz para você mandar um e-mail, ela não vai te responder, desista. A gente até manda um e-mail e tal, mas em 90% dos casos você não tem um retorno, porque, enfim, ele simplesmente não tem interesse na lei. Outros dizem, vou anotar seu número e ligar depois. Nunca ligam, mas eu sempre passo. Enfim, essa daí é uma das... Então a gente vê que tem um desinteresse por parte das prefeituras, e entra muito naquilo que o Marco estava falando aqui, né, que o prefeito não quer abrir mão do seu poder. Né? O prefeito quer poder e não é vantagem para ele abrir mão disso. Então essa é uma das objeções. Mas a gente conseguiu fazer reuniões com muitas prefeituras, algumas até em tom bastante amistoso, alguns até se interessaram. E um exemplo que eu vou citar aqui é a prefeitura de Boa Vista. A gente fez um lançamento em Brasília do projeto no dia 29 de junho, né, e estava lá o secretário de Desenvolvimento de Boa Vista, em Roraima, né, que inclusive foi a terceira ou a segunda capital do Norte a aprovar a Lei da Liberdade Econômica. Ele estava lá assistindo, é o Márcio, o nome dele, e ele se interessou e chamou a gente para fazer uma reunião. Uma semana depois da reunião, Boa Vista publicou um decreto lançando a Lei da Liberdade Econômica. Então, quando há interesse, é feito. Até porque é uma lei relativamente fácil, porque o decreto é um modelo padrão. Se você for pegar a Lei da Liberdade Econômica dos mais variados municípios, você vai ver que é um copia e cola, literalmente a mesma lei, assim como a resolução da deliberação de atividades é a mesma do governo federal e dos governos estaduais. Então, é uma lei relativamente fácil de ser promulgada, o prefeito basta ele fazer um mero decreto, né? Óbvio, o decreto não tem a mesma segurança jurídica de um projeto de lei, né? Porque a gente sabe que se mudar a prefeitura, por exemplo, o outro prefeito pode querer revogar o decreto do prefeito anterior, mas já é um avanço, né? Porque o que a gente vê na prática é que aqueles municípios que estão de fato interessados, o que eles fazem? Eles primeiro editam um decreto, em seguida enviam um projeto de lei para a Câmara, né? Primeiro para assegurar a lei, né, por via decreto, depois de uns 30, 60 dias você tem também a aprovação via projeto de lei e posteriormente a sanção por parte do prefeito. E a gente vê também a questão do jogo político. Vou dar um exemplo simples. Minas Gerais é um dos melhores estados em relação a isso, porque o próprio governo do estado lançou o programa Minas Livre para Empreender, e conectando todos os municípios do estado de Minas Gerais para fazer avançar a lei nesses municípios. A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, aprovou no ano passado a Lei da Liberdade Econômica por meio desse projeto Minas Livre para Empreender. Só que houve um problema. O prefeito Calil, na época, vetou a lei, que foi aprovada na Câmara Municipal, mas vetou porque era um projeto do Zema. Então, por birra política, por birra meramente eleitoral, ele prejudicou a vida dos cidadãos, da população de Belo Horizonte, por uma questão meramente eleitoral. Então, a gente vê muito essa questão do confronto político, né? Às vezes até a questão de partido. Tipo, às vezes, por exemplo, a lei federal veio do governo Bolsonaro, claro. Mas a lei municipal pode vir de qualquer governo, né? Já teve município... Já teve aqui, Aracaju, por exemplo, a prefeitura do PDT, e a gente teve a sanção há alguns meses atrás da lei. A gente vê que certas prefeituras se recusam a avançar a lei com medo de serem vinculadas ao governo federal, né? Sendo que é um absurdo essa vinculação, até porque... Enfim, é uma lei que beneficia a todos, independente de qual seja a sua ideologia. Literalmente uma lei que dá mais autonomia para aqueles que querem exercer alguma atividade econômica, né? Isso aí é algo até interessante, né? Que o Marco estava falando muito da questão do MEI, né? Que o MEI estava virando um novo Bolsa Família. Nos últimos 2 anos, né, que a gente teve essa pandemia, né, 15 milhões de desempregados, foi o período em que mais tivemos abertura de MEIs na história do Brasil, né? Então, uma abertura que nós nunca tínhamos visto antes, nós tivemos agora, por conta da pandemia, as pessoas acabaram ficando desempregadas e se viram obrigadas a empreender. A Lei da Liberdade Econômica ajudaria muitas pessoas, né? O Marcelo citou aquele caso da matéria que a gente colocou no ILISP, né, do Hugo, que era o lavador de carro, que foi multado em R$4.000. Se houvesse a Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre naquela época, ele não teria recebido essa multa, que é uma atividade de baixo risco, ele teria dispensado do alvará. E aqui a questão dos resultados eu falei, né? E aqui a questão dos diários oficiais, né? A maior parte deles desatualizados, ou seja, a gente vê que há como se fosse um desinteresse, né, da prefeitura nisso. E eu queria trazer aqui alguns dados interessantes, né? O estado que mais avançou a Lei da Liberdade Econômica hoje foi o Rio Grande do Sul, no qual 56,02% dos municípios já possuem a Lei Municipal da Liberdade Econômica. Em seguida vem Minas Gerais, no qual 42,44% do estado já aprovou a lei. Isso daí já equivale a quase metade da população. Só não é mais da metade por conta do veto em Belo Horizonte, que se não me engano dá 48% a 49% da população. Se não tivesse o veto em Belo Horizonte, seria mais de 60% da população já estaria vivendo sob a lei da liberdade econômica. Porque Minas Gerais é o estado com mais municípios do Brasil, né? São mais de 800, e o que a gente vê lá é que tem muitos municípios com menos de 1.000 habitantes. Então, na prática, todas as principais cidades de Minas Gerais, com exceção de Belo Horizonte, já possuem a lei. Em seguida vem Santa Catarina, que também teve um governo muito amistoso nessa questão da lei de liberdade econômica. 41,86% dos municípios possuem já a lei. Inclusive Santa Catarina estava em segundo lugar nesse ranking, né, mas
Minas ultrapassou justamente essa semana com as novas publicações, os novos decretos que foram publicados nesse mês de agosto. Em quarto lugar vem o Espírito Santo, né, que vem com 41,79% de aprovação. E é interessante, né, que o Espírito Santo é um estado que muitas vezes as pessoas ignoram, né, no Sudeste, mas está tendo um desempenho muito melhor que São Paulo e Rio de Janeiro, que são estados tidos como estados empreendedores, né? Então a gente vê que o Espírito Santo, que é um estado que muitas vezes a gente ignora, é um estado que fomenta muito mais o empreendedorismo do que São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, se não me engano, apenas 11% dos municípios possuem a lei, o que é um número completamente absurdo. São apenas 34 municípios de São Paulo que possuem a lei. São Paulo tem mais de 600 municípios. E agora a gente vai para Sergipe. Em Sergipe nós temos um incrível número de 4,8% de municípios que têm a lei aprovada, que se resume a Aracaju e Umbaúba. E por incrível que pareça, a Umbaúba teve a lei aprovada antes de Aracaju. Essa lei em Umbaúba está lá desde 2019. Então, esse mapeamento você pode encontrar ele completo no site, né, liberdadeparatrabalhar.com.br. Você encontra tanto o mapeamento de municípios e o mapeamento de estados. Ainda vai entrar novas atualizações no site, né, a gente pretende disponibilizar os modelos de decreto e modelo de projeto de lei, né, porque é algo que as prefeituras sempre nos pedem, né, porque, enfim, eles não têm um modelo pronto, mas a gente sempre faz questão de enviar para eles. E um exemplo que eu queria até citar, né, que foi bom que o Marcelo falou sobre a questão que quem decide é a prefeitura quantas atividades vai liberar. E tem um case interessante, né, que virou até piada no Ministério da Economia. A gente teve uma reunião com eles logo no começo, em dezembro do ano passado, sobre a questão das atividades liberadas, é que tem muita cidade que aprova a lei apenas na teoria, mas não na prática, apenas para fingir que existe a lei. Um exemplo simples é a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, no qual eles possuem a lei municipal da liberdade econômica, mas liberaram apenas 20 atividades, né, muito abaixo das 300 que eram determinadas pelo governo federal. E uma coisa que muitos alegam que a prefeitura, uma das prefeituras falam não, a gente não pode fazer isso porque a gente não pode aprovar a lei porque é inconstitucional. Quando na verdade não, o descumprimento de uma lei federal é que é uma inconstitucionalidade nesse caso, né? Mas, enfim, a gente percebe que há muito desse conflito político, né? E agora nesse ano de eleição a gente percebe que há uma repulsa maior ainda, uma rejeição maior ainda em avançar esse tipo de pauta, né? Porque o pessoal está focado muito mais na eleição do que em solucionar os problemas socioeconômicos do Brasil. É isso, muito obrigado. Deixa eu adicionar mais um pouco. Mais 5 minutos só. Rápido. Posso. Vou falar que nem o Lucas. Não, como ele bem trouxe, né, Aracaju e Umbaúba foram as únicas de Sergipe que aprovaram, a Adriana comentou, mas tem um anterior aí, que isso o Lucas comentou, né? Que foi esse ponto. Volta lá. Então, assim, a gente tem um problema sério com Norte e Nordeste, principalmente. Tem um levantamento da Gazeta do Povo, tem um mapa que é até bem interessante nesse sentido. Então, eles pegaram as cidades que têm mais CLT e as cidades que têm mais Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Então, basicamente, toda a região Norte e Nordeste tem mais Bolsa Família do que CLT, do que pessoas empregadas. E todo o resto do país tem mais pessoas empregadas do que Bolsa Família. E isso a gente acaba enxergando nesse mapa, né, e no outro mapa de aprovação de cidades. Então, a gente vê que tem uma resistência, como o Milton também falou antes, principalmente de prefeituras de Norte e Nordeste, isso quando a gente consegue falar com eles, né, para avançar nisso, porque vira aquela bênção, né, do prefeito. Aí pode colocar no último slide. Só para falar que, assim, esse é o começo, né? Pode passar. Isso é só o começo, né? Então a gente mapeou 3.100, a ideia é chegar todas as cidades brasileiras, né? 5.500 e pouco. E não ficar só nisso. Então, lei de liberdade econômica é o começo. Então, uma briga que a gente pretende comprar no futuro é a questão dos conselhos profissionais. Então, muita gente deixa de trabalhar porque tem que pagar o conselho, né? Isso também é liberdade para trabalhar. Olha, por que eu tenho que ser obrigado a pagar o conselho para trabalhar, né? Isso é uma briga que a gente pretende comprar e outras brigas também. E ficam aí os contatos, se vocês tiverem sugestões, ideias, a gente está aberto para receber. Obrigado.